Olá, eu me chamo Otto Krieger. Meu canal é destinado ao autoconhecimento e expansão da consciência usando cogumelos mágicos. Nesse vídeo eu quero falar sobre a faculdade que é os cogumelos mágicos. Eu vou começar esse vídeo falando uma coisa que me acontece bastante. Várias pessoas que me procuram, que usaram cogumelo às vezes uma vez, duas vezes, às vezes 3, 4 vezes. Mas a maioria acaba sempre na primeira, segunda vez já me falando isso. Que é que eles usam o cogumelo mágico e não é tudo aquilo que eles esperavam. Não é tudo aquilo que contaram para eles. E acabam se decepcionando, se frustrando, porque criaram uma expectativa muito grande em cima da experiência devido a relatos que escutaram, principalmente aí na internet, podcasts. Eu vejo muitos cortes de podcasts das pessoas que falam suas experiências psicodélicas com DMT, cogumelo, e muitas vezes elas usam a primeira vez e tem uma experiência realmente extraordinária, uma experiência transcendente, uma experiência divina, espiritual, de, de expansão da consciência, de alcance do nirvana, do kundalini, do absoluto, do eu superior, e um monte de coisa que contam por aí a respeito dos psicodélicos e que realmente eles podem proporcionar. Os cogumelos mágicos, né, e os psicodélicos em geral. Eu sempre falo dos cogumelos mágicos aqui no canal, mas eu falo de todos os psicodélicos existentes, mas o cogumelo mágico é o mais conhecido, o mais procurado, né? É o que o pessoal mais busca, porque hoje já tem vários estudos, já está bem na moda, qualquer canal de YouTube aí já está falando sobre o cogumelo mágico, mas o que eu falo aplica a todos os psicodélicos em geral, cogumelo mágico, LSD, DMT, cacto São Pedro, peyote, que é a mescalina, né? E até a própria maconha, se usada dentro desse mesmo contexto. Ela tem a mesma finalidade e o mesmo poder que esses psicodélicos. E, enfim, muitas dessas pessoas escutam essas experiências, principalmente aí na internet, e vão atrás dos cogumelos, acham os cogumelos para comprar, às vezes procuram no pasto, e usam o cogumelo e não tem essa experiência transcendente, espiritual, de encontro com o eu superior, com nirvana e etc. E se frustram porque estavam esperando isso aí. E aí elas chegam para mim e falam, eu usei o cogumelo, mas não foi tudo isso que eu esperava. Teve momentos, às vezes chegam até a me falar assim que, a experiência foi legal, mas teve momentos da experiência que eu não gostei, que eu senti isso, que eu senti aquilo. E não foi nada perto do que eu li nos relatos. Enfim, eu vejo que é criado eu diria não um misticismo, mas criado uma expectativa muito grande em cima das experiências psicodélicas. E isso pode frustrar muitas pessoas que usam a primeira vez e não têm esse tipo de experiência que ouvem nos relatos por aí, né? Que tem bastante mosquito. É 5:30 da manhã agora, estou acordado desde as 3 horas, acho que as 2:40 por aí. Não consegui dormir, aí vim aqui para trás de casa, onde eu gravo meus vídeos e venho meditar sempre. Estava aqui meditando desde as 3 da manhã. E aí agora resolvi fazer esse vídeo. Me veio essa ideia na minha meditação. Enfim, e, e aí eu fiz esse vídeo para falar para esse pessoal que busca esse tipo de experiência transcendente, espiritual, grande, como escutam nos relatos aí, que usam a primeira vez e não tem esse tipo de experiência. Eu quero falar para vocês que não é bem assim. Isso acontece
Olha, eu não diria com a minoria das pessoas, mas a maioria das pessoas, quando usam os cogumelos mágicos ou algum psicodélico a primeira vez, pode acabar não tendo esse tipo de experiência transcendental. Às vezes nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Eu tenho o meu canal aqui no YouTube, acho que é 3, 4 anos. O primeiro vídeo que está aqui no meu canal faz 3 anos que eu postei. Só que eu tinha postado mais vídeo antes, só que deu problema com o YouTube e o YouTube removeu. E eu já tenho experiência com cogumelos mágicos há exatamente 14 anos. Que foi o vídeo que eu fiz, que foi o tempo também que eu consumi cannabis, foi o tempo também que eu consumi maconha, né? E o meu último vídeo é inclusive relacionado a isso aí, porque eu parei de fumar maconha depois de 15 anos fumando todos os dias. E quando eu conheci a maconha, eu também conheci os cogumelos mágicos já. Só que eu conheci dentro de um contexto diferente que não é o contexto desse vídeo. Eu já expliquei isso nesse vídeo de tentar no título ali como os cogumelos mágicos arruinaram a minha vida. E lá eu explico bem essa situação. Enfim, mas eu conheço os cogumelos mágicos há 14 anos e eu posso contar nos dedos da minha mão as experiências realmente significantes que eles me trouxeram e que fizeram diferença na minha vida. E que foram comparadas a esse tipo de relato de alcance do eu superior, do divino, de conexão com o divino, com o absoluto, com o todo, que a galera fala, uma conexão com o todo. E foram poucas as vezes que eu encontrei esse tipo de experiência. E essas experiências estão acontecendo mais frequentemente agora, depois de 14 anos de eu ter conhecido os cogumelos mágicos. Porque é a primeira vez na minha vida que eu realmente estou buscando para essa finalidade e eu vi que esse tipo de experiência, principalmente para quem busca, que eu busco e vem da onde eu vim, que é um pouco mais complicado do que muitas vezes pessoas que às vezes já estão em um nível superior de consciência, porque pessoas que têm esse tipo de experiência magnífica, já de primeira, muitas vezes são pessoas que já buscaram níveis superiores de consciência, já estão numa busca, numa caminhada de autoconhecimento, de evolução espiritual, e enfim, são pessoas que já buscam isso através de outras práticas, através de outras ferramentas como meditação, por exemplo, como aprofundamento em estudos relacionados à vida, de como ser um bom ser humano, digamos assim, de como se desenvolver como ser humano. E não existe só os psicodélicos para fazer isso, existem outras ferramentas muito poderosíssimas. Então, às vezes, então, na maioria das vezes, são pessoas que já estão preparadas para ter esse tipo de experiência. E quando usam os psicodélicos, essa experiência acontece porque a mente dela já está expandida o suficiente para essa experiência acontecer. Diferente do que acontece com muita gente que procura os cogumelos, a maioria ainda procura só com a finalidade de ter essa experiência, sendo que nunca buscou talvez um autoconhecimento, uma expansão da consciência, nunca buscou uma espiritualidade que preparou a mente dessa pessoa para que ela tenha esse tipo de experiência transcendental. Então, na maioria das vezes, são pessoas que buscam só realmente buscam essa experiência transcendental, mas não se prepararam para ela. E aí, quando usam o cogumelo, acabam se frustrando, acabam não atingindo as expectativas, acabam às vezes até falando que os outros talvez estejam mentindo por estar falando que o cogumelo pode proporcionar esse tipo de experiência. Então para esse tipo de pessoa que está buscando esse tipo de experiência e nunca buscou esse tipo de experiência, digamos assim, através de outras ferramentas, porque sim, é capaz, inclusive, de alcançar níveis de experiências iguais ao que os cogumelos mágicos proporcionam, essas experiências transcendentais, através de outras ferramentas, de outras táticas, como a meditação, por exemplo. A meditação é uma das maiores ferramentas para encontrar isso, só que pouca gente consegue, né? Enfim, só que na maioria das vezes já são pessoas que buscam meditação, um autodesenvolvimento através de outras ferramentas, e quando usam os psicodélicos tem essa experiência. E para as pessoas que nunca buscaram de outras formas, dificilmente essa pessoa vai ter uma experiência transcendental com os cogumelos mágicos já de primeira. Como eu disse, eu conheço os cogumelos mágicos há 14 anos. E quando eu conheci os cogumelos mágicos, eu não era uma pessoa que buscava autoconhecimento, autodesenvolvimento, tanto que
primeiras experiências até foram legais, mas depois elas começaram a ser ruins, porque eu não buscava o que realmente os cogumelos exigem, digamos assim, que você busque para que você realmente tenha essa experiência transcendental. E aí, na verdade, eu acabei tendo experiências ruins, onde eu cheguei até a botar a culpa nos cogumelos. Olha só o nível de consciência que eu tinha, sendo que a culpa era minha, de eu não estar alcançando esses tipos de experiências que realmente os cogumelos podem proporcionar, porque eu não buscava por mim mesmo, e aí quando usava o cogumelo, eu acabava me dando mal. Então foi um período da vida que eu inclusive fiquei um bom tempo, fiquei alguns anos sem cogumelo, sem nenhum psicodélico, e comecei a buscar esse autoconhecimento, essa expansão da consciência, através de outras ferramentas. E foi necessário para que hoje eu alcançasse esse tipo de experiência que esse pessoal conta, essa conexão com o todo, essa conexão com o nirvana, com o absoluto, com o divino, uma experiência transcendental espiritual. E, e, e na verdade, se você acompanha meu canal e já viu outros vídeos, você está ciente que fazem mais ou menos, olha, uns 5, 6 anos que eu realmente uso os cogumelos com essa finalidade de expansão da consciência. Eu conheço os cogumelos mágicos há 14 anos, mas faz apenas 5, 6 anos que eu busco expansão da consciência e autoconhecimento das minhas experiências com os cogumelos mágicos. Antes eu não buscava isso, e eu nunca tinha alcançado os níveis de experiência que eu estou tendo. A minha última experiência com os cogumelos mágicos, eu trouxe aqui no meu canal. É o último vídeo, não é o último vídeo, mas é um dos últimos vídeos. Acho que faz uns 3 meses mais ou menos. Foi a última vez que eu usei os cogumelos. E foi a experiência mais transcendental que eu tive em toda a minha vida com os cogumelos mágicos. Isso depois de 14 anos. Depois de 14 anos, os cogumelos mágicos continuam me surpreendendo e me mostrando o quanto as portas que ele pode abrir são infinitas. São infinitas. E eu vejo que tudo que eu alcancei ainda não é uma gota comparado ao oceano que os cogumelos podem proporcionar. E a minha última experiência foi tão transcendental que eu nem tenho vontade de usar cogumelos mágicos por enquanto. Já fazem quase, acho que uns 4 meses, e eu não tenho vontade de usar de novo. Tanto que a última vez que eu usei um psicodélico foi quarta-feira agora, foi o DMT. E antes eu não tinha usado nada. A última vez tinha sido essa experiência com os cogumelos, e antes dos cogumelos tinha sido algumas vezes com DMT. E eu fiquei aí quase 5 meses sem usar psicodélicos nenhum, porque as últimas experiências foram tão transcendentais que me fizeram passar todos esses 4 meses pensando no que aconteceu naquelas experiências e aplicando aquelas experiências, os aprendizados que eu tive naquelas experiências no meu dia a dia. O trem está passando aqui no fundo, não sei se dá para me ouvir direito, espero que sim. Qualquer coisa eu boto uma legenda nessa parte. Então Então de 14 anos que eu conheço os cogumelos, fazem apenas 5 anos mais ou menos que eu uso com essa finalidade de expansão da consciência. E só agora que eu estou entendendo e atingindo os níveis de consciência que essas experiências podem proporcionar. Que é os níveis de experiência que eu sei que você busca. Que você que assiste meu canal busca, e que muitas pessoas que conhecem o meu canal através de algum vídeo buscam. E eu vejo que algumas pessoas que também às vezes só têm curiosidade na experiência com os cogumelos e conhecem o meu canal e começam a querer ter esse tipo de experiência, e depois usam os cogumelos, depois entram em contato comigo e falam que não tiveram esse tipo de experiência, se frustraram, não atingiu a expectativa. Por quê? Porque é uma pessoa que não buscava esse tipo de experiência em nenhuma outra área da vida, em nenhuma outra ferramenta. E por ter ouvido talvez a ideia no meu canal ou a experiência de outros, queria buscar e acabou se frustrando. Então então é por isso que eu falo que cogumelos mágicos são uma faculdade. Para mim foi 5 anos, bem dizer, para mim entender os níveis de consciência, os níveis de experiência transcendentais que o cogumelo pode proporcionar. Para mim entender, assimilar e poder trazer aqui no meu canal. Olha só, meu canal tem mais ou menos 5 anos também. Eu acho que eu criei em 2020, se não me engano.
Mas como eu falei, os primeiros vídeos foi removido e o primeiro vídeo do meu canal faz 3 anos. Mas o canal acho que eu tenho quase 5 anos, 4 anos, 5 anos. E olha quantos vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Não são muitos vídeos, são 20 e poucos vídeos nesses 4, 5 anos. Por quê? Porque nesses 20 e poucos vídeos eu trouxe o que eu aprendi nesses 5 anos. Buscando, não tendo experiência, não usando todo dia, mas toda vez que eu usava, eu buscava essa expansão da consciência, esse autoconhecimento. E aí eu encontrava, porque eu busquei com essa finalidade. Busquei. E eu comecei a encontrar. E eu comecei a receber informações atrás de informações que é difícil assimilar com o tempo. Muitas vezes com o tempo, às vezes demora um tempo, igual eu falei, faz 5 meses que eu estou assimilando as informações da minha última experiência com os cogumelos. Então, olha só quanto tempo eu estou demorando para trazer essas informações para você aqui no canal, através das minhas experiências. Foram 5 anos para mim te falar que sim, os cogumelos podem te proporcionar uma experiência extremamente espiritual, se é isso que você busca. Uma experiência extremamente transcendente, de conexão com o nirvana, com o absoluto, de conexão com um todo. Tem muita gente que relata essa experiência de conexão com um todo, de que a sensação de que todos somos um, de que fazemos parte de um corpo só, enfim, etc. Você pode, mas se você não, você pode ter esse tipo de experiência, mas se você não buscou esse tipo de experiência em outras áreas da sua vida, pode ser que você demore um pouquinho para você alcançar esses níveis de experiência com os cogumelos. E é por isso que eu trago meus vídeos, para dizer para você que se frustrou com suas primeiras experiências com os cogumelos, para você continuar buscando, mas se aprofundando no seu autoconhecimento, não só quando você usa os cogumelos, mas todos os dias. Eu, por exemplo, acordo todos os dias e venho nesse lugarzinho aqui fazer minhas meditações. Hoje eu vim 3 horas da manhã aqui meditar até agora, 5 horas da manhã, 5 e meia. E na minha meditação eu tive a ideia de fazer esse vídeo, me veio essas informações. Então é por isso que eu digo que cogumelos mágicos são uma faculdade para você alcançar, para você encontrar o que, para muitas vezes você encontrar o que você procura, ou até aquilo que você não procura, mas é o que você precisava. Porque porque eu vejo que nessa minha busca eu também desconstruí muita coisa do que eu achava que eu procurava e o que eu achava que eu precisava, e que na verdade os psicodélicos me mostraram que eu não precisava e o caminho meu era por aqui e não por ali. E isso me fez um bem danado. Isso me deu um norte na minha vida. Hoje eu posso dizer que é graças aos cogumelos, graças a essas experiências que eu trago aqui para vocês, que eu, pela primeira vez na vida, eu sei o que fazer da vida. E estou confortável e estou vivendo a melhor fase da minha vida, o melhor momento da minha vida. E é tudo isso graças a essa expansão da consciência que eu busquei através dos cogumelos. Tá, Otto, e como eu busco essa expansão da consciência que você tanto fala aí? Eu tento trazer o maior número de informações possível aqui no meu canal para que você consiga ter esse tipo de experiência. Então, você tem que começar. Então, se você busca isso através dos cogumelos mágicos, que foi como eu busquei, e nunca buscou através de outras ferramentas, através de outras áreas, eu recomendo que você maratone meu canal. Assista todos os vídeos, porque esses 20 e poucos vídeos que eu trouxe aqui em 3 anos, 4 anos, são as informações que eu acho necessário para que você tenha esse tipo de experiência. Começando pelo vídeo de como se preparar para a experiência com os cogumelos mágicos, eu tenho aqui no canal também, é só procurar. Tem vídeo de como é a experiência, de como são esses tipos de experiências transcendentais que os cogumelos podem proporcionar. E tem outros vídeos que eu uso dando dicas tanto da minha espiritualidade como da minha busca do autoconhecimento, da minha expansão da consciência, que eu trago aqui em outros tantos vídeos, que é só você entrar no canal e ver aí. Inclusive, eu tenho até uma playlist de músicas que eu uso nas minhas meditações e nas minhas experiências com os cogumelos mágicos, que talvez muitas dessas músicas podem não funcionar para você, mas dá uma olhada ali, uma por uma, talvez alguma você possa se identificar, porque são todas as músicas destinadas para essa finalidade de expansão da consciência. Eu acredito que algumas dessas você possa se encaixar, como por exemplo as frequências Hertz, que eu deixo tocando aqui no fundo,
Algumas pessoas sempre me falam, meu, que aconchegante, que confortável essa musiquinha que tu deixa aí de fundo. Algumas até me pedem qual que é, e eu deixei aqui na playlist, é só acessar a aba de playlist aqui, que você vai ver ali set musical para experiências. E você vai ver a lista, e essa frequência está escrita ali, frequência 400, frequência 741 Hz, se eu não me engano. Acho que vai estar escrito em inglês, mas você vai ver ali, 741 Hz. Essa frequência eu recomendo para todo mundo que está buscando, está iniciando, porque é uma frequência que não tem cânticos, né? Não tem palavras que te induzirão a alguma coisa, mas ela tem frequências que hoje a gente sabe que se qualquer um que se estudar um pouquinho sobre frequências Hertz, a gente sabe que são comprovados o efeito benéfico que elas causam no nosso bem-estar, na nossa sensação de, por exemplo, elas trazem calmaria, trazem melhora na nossa ansiedade, facilitam o sono, por exemplo. Enfim, são ondas sonoras extremamente positivas. E eu recomendo essas frequências Hertz para todo mundo que está começando. Recomendo você usar nas suas experiências com o cogumelo mágico, meditando, de olhos fechados, relaxado. Se não puder, no meio da natureza, dentro da sua casa, mas num silêncio, só com as frequências Hertz, acompanhado da pessoa que você ama, que te ama. Já são algumas dicas que eu estou te dando aqui para que você possa encontrar esse tipo de experiência. E eu estou falando também, então, então tá aí uma dica para você estar começando também. Comece pelas frequências, meditando nas frequências. Comece também buscando isso fora das experiências com os psicodélicos, no seu dia a dia, tirando, sei lá, meia hora para você meditar, para você fazer uma oração. Coisas que eu recomendo muito, cuidar da sua alimentação, um corpo limpo, facilita muito o processo de expansão da consciência. Hoje a gente sabe que é comprovado também, tem estudos comprovando que o intestino que não funciona direito por causa de uma má alimentação prejudica o cérebro, tanto que a ciência hoje chama o intestino de segundo cérebro. E se teu cérebro não está funcionando direito por causa do teu intestino, muito provavelmente vai ser mais difícil de tu alcançar esses níveis superiores de consciência que eu tanto falo aqui no canal. Então cuidar da alimentação também é uma coisa que eu digo que influencia demais. Tanto que tem gente que usa cogumelos mágicos em jejum, de às vezes de 8 a 12 horas, porque intensifica esse estado de conexão com o superior. E se você for estudar, você vai ver que os maiores meditadores, digamos assim, do mundo, tipo Buda e etc., sempre pregaram essa prática do jejum e boa alimentação. Não necessariamente e boa alimentação, bastante água, limpar o corpo, ter o intestino limpo, vai facilitar com que sua mente trabalhe melhor para ela te trazer esses níveis de expansão da consciência que eu falo aqui. E quando você usar os cogumelos mágicos, fazendo todas essas outras ferramentas, buscando já isso através de outras formas, em outros lugares, em outras áreas, em outros estudos, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente de outras formas também, como a meditação, por exemplo, eu garanto que você vai encontrar. E vai ser um passo de cada vez. Porque como eu estou falando nesse vídeo, cogumelos mágicos são uma faculdade. E por causa disso que eu desafio a você 5 anos de cogumelos mágicos. Não necessariamente direto, fazendo um uso direto, até porque não é recomendado. O intervalo mínimo que é recomendado é a gente dar pelo menos 15 dias entre uma experiência e outra. Mas se você busca essa expansão da consciência com os cogumelos mágicos, se você busca esse tipo de experiência, tem muitas vezes que você vai passar, às vezes, 4, 5 meses, igual foi o meu caso. Estou 5 meses sem usar cogumelos mágicos e usei a primeira vez outro psicodélico quarta-feira agora, e hoje é sexta-feira. Então eu desafio você 5 anos, não só de cogumelos mágicos, pode partir para outro psicodélico, DMT. Se você estiver preparado, DMT não é para todo mundo. Nem recomendo as pessoas que buscam a expansão da consciência dessa forma estar começando pelo DMT, mas o cogumelo é o ideal. Ou ayahuasca. Para quem conhece sabe do que eu estou falando, ayahuasca é DMT, mas é DMT através de chá, né? O chá ayahuasca, e tem o DMT fumado,
que é diferente. Esse DMT fumado eu não recomendo para iniciantes não, recomendo o ayahuasca, recomendo o cogumelo mágico. A ayahuasca hoje tem várias casas, vários centros que dão esse tipo de experiência com essa finalidade de espiritualidade, de expansão da consciência. Tem vários centros, vários institutos aqui no Brasil hoje, porque o ayahuasca hoje aqui no Brasil é permitido o uso para fins religiosos, né, e etc. E, e mais 5 anos, 5 anos, 5 anos de cogumelos mágicos. Eu desafio a você, usando essas ferramentas que eu trago aqui para você, de expansão da consciência e também buscando outras formas de expansão da consciência e autoconhecimento. E depois de 5 anos você vai poder tirar uma conclusão. Eu até falei isso em outros vídeos, eu não aceito também essas pessoas que vêm falar para mim, tirando a conclusão que os cogumelos são isso, os cogumelos são aquilo, não é o que eu esperava, não é o que falaram, sendo que você que está falando isso só usou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu que uso há 14 anos e uso com essa finalidade há 5 anos, eu ainda não consigo dizer exatamente o que é os cogumelos. Se eu conseguisse, eu teria já um vídeo aqui com o título Cogumelos Mágicos são isso e acabou, ponto final. Mas não, eu não sou dono da verdade, muito menos relacionado aos cogumelos mágicos, que é um fungo milenar que está aqui muito antes do primeiro ser humano ter um pingo de consciência. E, de acordo com alguns estudos, de acordo com algumas teorias, como quem estuda já ouviu falar da teoria do macaco chapado, né? Terence McKenna, que é uma teoria que diz que os cogumelos mágicos foram um dos principais responsáveis pelo despertar da consciência do Homo sapiens, né? do ser humano. De acordo com essa teoria, como eu digo, é uma teoria, eu acredito que tem um fundo de verdade atrás, de que os cogumelos mágicos foram os responsáveis pelo primeiro ser humano, pelo ser humano conseguir atingir os primeiros pingos de consciência, de olhar para ele mesmo e entender que ele é um ser vivo, consciente. Deve ser por causa disso que hoje os cogumelos mágicos também trazem esse tipo de experiência, né? Que faz a gente ser mais consciente, que faz a gente ter mais lucidez. Por isso que tem vários estudos mostrando, por isso que hoje a ciência está tão interessada estudando os cogumelos mágicos, depois de tanto tempo discriminando, dizendo que é algo que não pode. Por quê? Porque a ciência está vendo que nós, os povos modernos, somos o primeiro povo e o único povo que desprezou essas substâncias e, e fez um uso da forma errada dessas substâncias que se prejudicou. Porque todos os povos ancestrais que usaram cogumelos mágicos ou qualquer psicodélico sempre usaram com essa finalidade de expansão da consciência, de autoconhecimento. Sempre dentro de um contexto cerimonial, espiritual, de união, de congregação, de buscar uma melhora para aquele povo que tinha aquele tipo de experiência. E nós, o povo com mais informação que existe, o povo mais moderno que existiu na face da Terra, fomos os primeiros que começou a usar com finalidade de loucura, de doideira, de querer ficar doidão, pirar o cabeção e etc. E começou a se dar mal, porque essas substâncias não foram criadas para essa finalidade. Elas foram criadas para a gente buscar ser um ser humano melhor. Nós e todos os povos ancestrais sempre souberam disso, apenas a gente que não. Mas hoje a ciência está correndo atrás desse atraso e está vendo que não é bem assim que funciona. Que os nossos povos ancestrais estavam certos, estavam corretos e a gente que está errado. Então é por causa disso que hoje tem vários estudos sobre cogumelos mágicos no combate da depressão, combate da ansiedade, combate da dependência química, combate do alcoolismo. Muita gente me procura querendo usar os cogumelos mágicos com essa finalidade. Às vezes pessoas desesperadas com depressão, tô preciso me curar da depressão, já tentei de tudo, quero usar cogumelo mágico e eu não recomendo para essas pessoas usarem cogumelo mágico. A não ser que essa pessoa esteja extremamente consciente, preparada, capacitada para encarar as experiências que eu trago aqui nesse canal, para encarar, usar os cogumelos da forma que eu trago aqui nesse canal, que é a busca da expansão da consciência, do autoconhecimento e transcendência que os cogumelos mágicos podem proporcionar. Aí sim, se essa pessoa que tem depressão, tem ansiedade e quer usar os cogumelos mágicos, se ela estiver preparada para buscar isso,
aí talvez ela pode considerar o uso dos cogumelos. Mas se ela não estiver preparada para buscar isso, não querer buscar isso, talvez os cogumelos mágicos nem seja a solução para essa pessoa com depressão, ansiedade, etc. Então é por causa disso que no meu canal eu trago informações e conteúdo para pessoas que querem buscar isso aí. Não me importa se o vídeo ficou curto, se ficou comprido, porque as pessoas gostam de vídeo curto, porque tem que ser vídeo curto. Essa geração que tem que ser tudo momentâneo, tudo na hora, tudo rápido, não é para isso aí. É para gente que busca coisa séria, coisa seríssima. E é isso que eu trago aqui no meu canal. Então, se você está assistindo aí, sei lá, 20 e poucos minutos de vídeo, talvez 30 minutos, talvez, muito provavelmente, talvez não, eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que buscam essa verdadeira essência da experiência com os cogumelos mágicos. Então hoje a ciência ficou muito para trás, ficou atrasada e está vendo o erro que cometeu e está começando a estudar e comprovar e concordar que todos os nossos povos ancestrais estavam certos e que fazendo uso com essa finalidade, nós poderemos ter benefícios enormes, como benefícios enormes na nossa vida, na nossa saúde mental, consequentemente na vida das pessoas que estão ao nosso redor, se usarmos essas substâncias com consciência e sabedoria. Então é isso aí, 5 anos de cogumelos mágicos para você entender, para você começar a entender. Você não vai entender em 5 anos, eu não estou entendendo em 5 anos, eu acredito que será que eu vou, e eu fico me questionando muitas vezes, pensando, será que eu vou entender tudo que os cogumelos mágicos e os psicodélicos podem proporcionar nessa vida que eu tenho agora? Às vezes eu fico pensando que não, porque cada experiência que eu tenho, cada vez que eu uso de novo, eu me surpreendo, eu encontro algo novo, eu encontro algo grandioso, que faz muita diferença na minha vida, que me faz ser alguém melhor, que me traz o que eu procuro, e que me mostra um caminho e que me ajuda a ser um ser humano melhor, fazendo coisas boas e produtivas para a sociedade, para minha família, para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, como esse canal. Que eu acredito que é o que todo ser humano deve buscar, porque se o ser humano não busca isso, seja usando cogumelos mágicos, seja através de outras formas, de outras ferramentas, dentro de uma igreja, dentro de um ceticismo, não acreditando em nenhum ser superior, não importa, isso não importa se ela é uma pessoa produtiva para a sociedade, ela está colaborando. E ela está colaborando da mesma forma que uma pessoa que acredita e também está fazendo algo de produtivo para a sociedade está colaborando. Diferente de uma pessoa que acredita em ser superior, acredita em divindade, vai para a igreja, isso, aquilo, e critica, julga, só aponta o dedo, não ajuda quando precisa, quer vingança, guarda ódio, guarda rancor e etc. Todas essas coisas que a gente sabe que só faz o ser humano cavar a própria cova e acabar com a própria vida mais cedo. Enfim, 5 anos. Desafio a você entrar nessa faculdade dos cogumelos mágicos, assim como eu entrei, e depois de 5 anos eu ainda não estou formado e não sei se eu vou terminar essa vida com o diploma na mão. Beleza? Para esse vídeo é isso aí. Valeu, até a próxima.